Então vamos começar o nosso culto a Deus com uma oração. Senhor, nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Te pedimos a sua orientação, a sua iluminação, que o Senhor possa nos capacitar para juntos aprendermos a sua palavra, as suas sagradas escrituras, as suas verdades, as suas orientações, as suas ordenanças, os seus estatutos, de forma geral, a Bíblia. Que o Senhor possa encher o nosso coração mais e mais com a sua palavra. Receba para ti neste momento o nosso culto, não o nosso culto individual, Senhor, mas o nosso culto coletivo. Eu e a minha família prestamos um culto ao Senhor, então que o Senhor possa receber para ti nesse momento a nossa adoração. Senhor, ouça a nossa oração e tenha misericórdia da nossa vida, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu irei continuar falando sobre a união hipostática, que foi o nome que os estudiosos designaram para falar sobre a unidade das duas naturezas de Cristo na sua única pessoa. Então, a natureza humana e a natureza divina de Cristo coexistem na sua única pessoa. Elas não se misturam e elas não se completam. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não é metade homem e metade Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Nós verificamos a humanidade de Jesus e observamos vários aspectos pelos quais nós aprendemos que ele é verdadeiro homem, assim como todos nós. E hoje, então, nós iremos verificar que Cristo é verdadeiro Deus e existe apenas um único e verdadeiro Deus, que é o Deus das Sagradas Escrituras. Esse único e verdadeiro Deus, ele existe em três pessoas. A primeira pessoa é a do Pai, a segunda pessoa é a do Filho e a terceira pessoa é a do Espírito Santo. Nós estamos estudando aqui Cristologia, então nós estamos focados na segunda pessoa da triunidade divina, o Senhor Jesus. Deus é um quando se trata de essência, mas é três quando se trata de personalidade. Então nós não fazemos confusão. Quando estamos falando da natureza divina, Deus, Jesus e o Espírito Santo são o verdadeiro e único Deus que existe sobre todo o universo. Mas quando estamos falando sobre personalidades, Deus, Jesus e o Espírito Santo são três pessoas apresentadas nas Escrituras como distintas. Então, o Pai fala com o Filho fala com o Pai e ambos enviam o Espírito Santo sobre a igreja que está aqui na Terra. Então, nós iremos verificar a divindade do Senhor Jesus. Em essência, Jesus é Deus. Em essência, ele é divino. Então, nós iremos verificar, dentro das Escrituras, quais são as provas da divindade de Jesus. O que nos faz acreditar nas Escrituras que, de fato, ele é Deus. Assim como a primeira pessoa da Trindade é. Assim como a terceira pessoa da Trindade é. Então, nós iremos verificar isso agora. Vamos lá? Em primeiro lugar, Cristo ele é verdadeiro Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos observar que nas Escrituras Sagradas, a divindade de Jesus foi declarada por anjos. Então, nós iremos começar o estudo abordando que os anjos declararam para algumas pessoas que Jesus, o Filho de Deus, é divino. Então, vamos analisar isso. A primeira análise que nós podemos fazer é que a divindade de Jesus ela foi declarada por Gabriel
para Maria. Vamos ler Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 33. Lucas 1, do 26 ao 33. Olha o que diz o texto sagrado. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu falei até o versículo 33, né? Mas foi isso, ele falou 26 a 33. E li até o 35. Mas tá bom, porque está dentro do contexto. Então, aqui, nós observamos que o anjo Gabriel, que foi enviado diante de Maria para lhe anunciar o nascimento do Salvador, diz que Jesus é exatamente o Messias esperado, né, do Antigo Testamento, das Escrituras da época que eles conheciam, e que ele reinaria para sempre no trono de Davi, seu antecessor, e o seu reino jamais teria fim. Então ele seria o rei eterno do povo de Deus. Então aqui ele confirma para Maria que Jesus é o Messias há muito tempo predito nas escrituras do Antigo Testamento. Para nós, eu sempre gosto de deixar isso claro, é o Antigo Testamento. Para eles não era o Antigo Testamento, era apenas as escrituras. Era como se fosse a Bíblia, embora essa palavra também não existisse na época. Então, ele está dizendo aqui, o Messias que deveria nascer é aquele que será concebido dentro do seu ventre. Ele salvará o povo. Então, a divindade de Jesus é confirmada pelo anjo Gabriel a Maria. Em segundo lugar, a divindade de Jesus foi declarada por Gabriel para José. Está em Mateus capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Mateus 1, do versículo 20 ao 23. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então aqui o anjo Gabriel testifica a José que o menino que será gerado no ventre de Maria, a sua noiva e futura esposa, será o próprio Deus encarnado entre o seu povo, e ele salvará o seu povo dos pecados. Como é o nome de Jesus? Ou melhor, como é um dos nomes de Jesus? Emanuel. Qual é o significado do nome Emanuel?
Deus conosco. Então, Jesus entre o seu povo é Deus encarnado na nossa forma, ou seja, na forma humana entre as pessoas. Ficou claro isso? Então, a divindade de Jesus foi declarada para Maria, através do anjo Gabriel, e para José, através do mesmo anjo. Agora, em terceiro lugar, a divindade do Senhor Jesus foi declarada por um anjo, agora a Bíblia não diz qual é o nome dele, para alguns pastores. Isso está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Lucas 2, do versículo 8 ao 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui nós temos mais um testemunho do anjo de Deus que confirmou aos pastores que o Salvador, antes profetizado no Antigo Testamento, nascera. E aqui no contexto nós iremos verificar que os anjos eles cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens. Exatamente por causa dessa boa notícia que Jesus, o Salvador, nascera. Isso é muito importante para nós aprendermos. Então, você está observando tanto que os anjos de Deus testificaram sobre a divindade de Jesus como sendo o Messias que fora profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento? Então, nós verificamos que o anjo Gabriel testificou primeiro a Maria sobre a divindade do Senhor Jesus e segundo para José. E agora, em terceiro lugar, nós verificamos que um anjo declarou para alguns pastores a sua divindade. Em quarto lugar, a divindade de Jesus foi declarada por um anjo para algumas mulheres. Novamente, esse anjo não é nomeado, não é nominado na Bíblia, ele não recebe o nome. Isso está em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Mateus 28, versículos 5 e 6. Aqui nós estamos diante da ressurreição de Jesus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A única pessoa em todo o universo que tinha poder sobre a sua própria vida e sobre a questão de dar a sua vida como oferta para os pecadores que seriam os seus cristãos, que seriam os seus salvos, que seriam o seu rebanho, e o mesmo Cristo que teria poder para dar a sua vida, ele é o único que tem poder para tornar a tomá-la. Então, a única pessoa que teve poder sobre a morte, que matou a morte, que venceu a morte e que a destruiu completamente foi o Senhor Jesus. E é isso aqui que o anjo está dizendo às mulheres: não tenhais medo, não temam, ele ressurgiu dos mortos, assim como ele havia dito que faria. Então, você observou? Nas páginas do Novo Testamento, nós temos vários testemunhos de anjos
seres angelicais, espirituais, vindos da parte do próprio Deus, que testificaram que Jesus Cristo é divino, ou seja, que ele era exatamente o Messias que eles esperavam nas escrituras do Antigo Testamento. Conseguiu compreender essa parte? Então, eu acho que já tá legal, né? Essa questão do testemunho da divindade de Jesus através dos anjos. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que a divindade de Jesus foi declarada pelos anjos. Em segundo lugar, a sua divindade foi declarada pelo próprio Pai. Se já é algo aqui infalível, inerrante, que ele já teve o testemunho dos anjos sobre a sua divindade, agora nós iremos verificar que ele teve o testemunho do próprio Deus, o seu Pai, falando que ele era exatamente o Messias esperado. Vamos conferir? Jesus, no seu batismo, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, quando ele entrou nas águas e foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, pousou sobre ele, cumprindo assim a profecia de Isaías 11, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre quem? O Messias. E do céu Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. O Espírito Santo vem sobre Jesus para cumprir a profecia de Isaías 11 e o próprio Deus testifica: este é o meu filho, ou seja, ele é o Messias que estava profetizado no Antigo Testamento. Então aqui nós temos o testemunho do Pai sobre a divindade de Jesus. Deus declarou a divindade de Jesus no seu batismo. E teve uma outra ocasião que Deus também declarou a divindade de Jesus, que foi na sua transfiguração. Vamos ler? Mateus 17. Do versículo 1 ao 5, para a gente entender. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, pela segunda vez, Deus vai testificar sobre a divindade do Senhor Jesus. Ele é o meu filho amado, ouçam-no. Ele é o Messias que se manifestou. A ele vocês devem escutar. Então aqui nós temos 2 testemunhos do Senhor Jesus, de Deus sobre a divindade do Senhor Jesus. O primeiro no seu batismo e o segundo na sua transfiguração. Deus aqui não testemunha sobre Moisés e nem sobre Elias. Deus testemunha sobre o seu filho, sobre o Messias, o Cristo. Conseguiu compreender essa parte? Está conseguindo captar? Então, Jesus é Deus. E nós já vimos que ele é divino através do testemunho dos anjos e agora através do testemunho do próprio Pai. E nós iremos verificar, em terceiro lugar, o terceiro ponto que nós temos que observar é que a divindade de Jesus foi declarada pelos seus poderosos milagres, pelas próprias obras que ele realizou durante o seu ministério, aproximadamente de 3 a 4 anos. Então, as obras que Cristo realizava, elas testificavam
que ele só poderia ser o Messias, porque ele fazia exatamente o que dizia no Antigo Testamento que o Messias iria fazer, que ele abriria os olhos dos cegos, que ele abriria os ouvidos dos surdos, que ele limparia os leprosos, que ele faria coisas que homem nenhum comum poderia realizar. E isso, só a título de curiosidade, para quem está aprendendo sobre a divindade de Jesus e anotando os textos, a gente pode verificar em João capítulo 20, versículos 30 e 31, e em João capítulo 21, versículo 25. Então, as obras que Cristo realizou testificaram que ele era divino, que ele era o Messias há muito profetizado. O quarto ponto que eu destaco sobre a divindade de Jesus é que a divindade de Jesus, ela também foi declarada por seus poderosos sermões. Ninguém pregava como Jesus. As pessoas diziam que a sua mensagem era diferente. As palavras que saíam dos lábios de Jesus, elas provocavam vida. Elas traziam alegria, paz, consolo. E ao mesmo tempo elas também matavam, porque as palavras de Jesus, elas faziam a natureza pecaminosa de um homem morrer para depois dar vida, para depois trazer ao reino do Senhor. Então, ninguém tinha palavras tão poderosas como as de Jesus. E, só deixando bem claro aqui, enquanto o decálogo, os 10 mandamentos, são o padrão moral de conduta do povo de Israel, o sermão da montanha é o padrão de conduta ética e moral do cristão, da igreja. Em Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós temos o sermão da montanha, que foi considerado, ou melhor, que é considerado o maior sermão já pregado pelo maior pregador que já existiu, o Senhor Jesus. Então, ninguém tinha uma mensagem como a de Jesus. Vamos ler só para confirmar isso que eu estou falando? Lucas 4:32. Só para a gente poder ter uma base. Lucas 4:32. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Agora, João 7:46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. O povo daquela época estava cansado da mensagem que os líderes religiosos pregavam, do ensino que eles passavam. Quando Jesus veio e começou a ensinar, começou a explicar as palavras do Antigo Testamento, começou a trazer sermões como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Bom Pastor, registrado em João capítulo 10, ou o Sermão contra os fariseus e os líderes religiosos, registrado em Mateus capítulo 23, as pessoas ficaram admiradas. Ninguém jamais pregou como ele. As palavras que vinham dele tinham poder para transformar a vida de um pecador completamente perdido pelo mal. Conseguiu compreender? Então, os sermões de Jesus testificavam sobre a sua divindade. Ele é o Messias. O quinto ponto que eu declaro, ou melhor, o quinto ponto que eu destaco é que a divindade de Jesus, ela foi declarada pelas suas profecias certeiras. Exatamente o que ele disse aconteceu, sem tirar absolutamente nada. Então, como que uma pessoa tem poder de dizer coisas que
acontecem especificamente daquela forma. Ninguém tem esse poder. Deus, ele já revelou a um profeta o que aconteceria, mas a revelação que ele tinha era parcial, nunca era de forma completa. Jesus, ele dava detalhes de tudo o que iria acontecer. Ele falou isso sobre a sua crucificação, ele falou isso sobre sobre a destruição do templo, ele falou sobre a sua ressurreição, ele falou quem é que o trairia, e tem um caso específico que quando estava se aproximando o momento da sua paixão, Pedro disse que iria com ele até a morte. O que ele disse? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu vou contigo até a morte. Antes que o galo cantasse, o que aconteceu com Pedro? Por 3 vezes ele negou a Jesus. Ele traiu o seu Senhor. Então, as profecias de Cristo, elas aconteciam exatamente da maneira como ele falava. Isso testificava sobre a sua divindade. De fato, ele é o Messias. Então, tá vendo quando a gente analisa, a divindade de Jesus, ela é abundante, não tem como nós negarmos que de fato o Senhor Jesus é Deus. Tá conseguindo compreender? Só para que as pessoas possam ter uma base, os textos que, alguns deles que nós podemos verificar sobre as profecias certeiras, um que eu destaco é Mateus capítulo 26, versículo 32. Vamos ler? Eu já expliquei, né? Mas vamos ler para que todo mundo possa ficar focado na Bíblia. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui Jesus está falando com Pedro sobre a sua crucificação, a sua morte e depois disso a sua ressurreição. E quando ele estaria diante dos seus discípulos após a sua ressurreição, do jeito que ele falou, do jeito que ele predisse, aconteceu. E tem até uma situação lá no Evangelho de João que Jesus ele predisse a forma como Pedro morreria. Você sabia disso? Jesus ele profetizou como que seria o martírio de Pedro, a morte de Pedro. Você quer ver? João. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ver se é o capítulo 20 ou 21. Isso, capítulo 21, a partir do versículo 18. Ó. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então, aqui no contexto, Jesus está falando com Pedro e a igreja entendia aqui, a tradição entendia que Jesus disse que quando fores velho, estenderás as mãos e outro te levarás para onde não queres. Aí João diz aqui, ó, e ele disse isso explicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E segundo a tradição, como que Pedro foi morto? Crucificado de cabeça para baixo. Então, até isso Jesus predisse como seria a morte de Pedro. Então, todas as profecias que Jesus falou, as que já se cumpriram, cumpriram-se de forma certeira. Então, o que nós podemos esperar disso? As demais que ele profetizou e que não aconteceram, irão acontecer de forma certeira. Qual é uma delas que nós esperamos? A sua segunda vinda, que ele virá em glória com os seus anjos. Então, a divindade de Jesus, ela é inegável. A divindade de Jesus, ela é explicada, ela é exposta.
ela é ensinada, não tem como nós negarmos a sua divindade. Eu destaquei vários aspectos da divindade de Jesus, e são muitos, não terá como eu destacar todos aqui, porque eu destaquei um bocado. Não terá como eu passar todos aqui no nosso estudo, mas eu irei falar mais uns 3. Então, em sexto lugar, o sexto ponto sobre a divindade de Jesus é que ela foi declarada por sua vida sem pecado. Me mostra um ser humano que nunca cometeu pecado nas Escrituras e no mundo. Na nossa história, não existe, somente Jesus. A sua vida foi uma vida completamente santificada. Então podemos afirmar que Jesus possuía o atributo da impecabilidade. E como eu já ouvi um pregador dizer uma vez, e eu achei muito interessante, ele disse da seguinte maneira: Jesus foi a única pessoa que nasceu sem pecado, viveu no nosso planetinha aproximadamente 33 anos sem pecado, foi para a cruz, foi crucificado e morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia sem pecado e voltou ao céu sem pecado. Por isso que nós podemos dizer que ele foi completamente santo. Foi o único homem que nunca cometeu erro algum. Mas o fato de Jesus ter sido completamente santo aponta para a sua divindade. Por quê? Por natureza nós somos caídos. Nós somos inimigos de Deus. Nós pecamos e erramos. Jesus nunca cometeu nenhum tipo de dolo. Nenhum tipo de culpa jamais foi encontrado em Jesus. Nenhum tipo de culpa jamais foi encontrado nele. Sabe uma coisa interessante? Uma vez Jesus chegou diante dos judeus que não gostavam dele, os judeus o odiavam, os líderes religiosos. E aí Jesus disse assim, perguntou da seguinte maneira: de qual pecado que vocês me convencem? Qual o meu erro que vocês podem apontar? Sabe qual foi a resposta que ele teve? Essa aqui, ó. Exatamente, o silêncio. Agora eu te pergunto, Jesus estava diante de pessoas que o odiavam, inimigos, pessoas cruéis, pessoas que planejavam contra a sua vida, pessoas que planejavam matá-lo. Agora eu te pergunto, se Jesus tivesse culpa na sua vida, se ele tivesse algum tipo de transgressão, eles não pegariam e não jogariam na cara dele? Não usariam isso contra ele? Aqueles que o odiavam nunca tiveram nada para falar contra ele por causa da sua impecabilidade.